Fala pessoal, muito bom dia. Começando hoje mais uma aula do nosso quadro Rafael em Entrevista. E hoje eu tendo a honra de trazer a Caroline Ribeiro. Caroline que está nos dando aí a honra de responder algumas perguntas, de tirar dúvidas a respeito de endividamento, tá? Caroline, ela é administradora, é estudante de Direito, né, do nono período. E trabalha nessa área do Direito Tributário, tá? Então, como vocês conhecem, né, eu sempre peço de antemão para você poder divulgar aí esse vídeo, deixar o seu like, deixar o seu comentário se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma dúvida que quer que a gente responda. Apesar de ser uma aula gravada, a gente vai continuar respondendo para você que está assistindo a posteriori, tá? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui o nosso script. Vai ser um bate-papo, um vídeo bem tranquilo, para que a gente possa tirar o maior número de dúvidas possível. Inclusive, eu estava até conversando com ela aqui nos bastidores, ela já me tirou algumas dúvidas, né? Consultoria gratuita, né? Consultoria gratuita. Então, a gente vai fazer da melhor maneira possível aí, bem light, para que as dúvidas de vocês também, assim como a minha foi, sejam sanadas, tá? Vamos lá, Carol. Primeiro ponto, né? Eu gosto muito de tratar de causa e consequência. Para mim, a dívida ela é uma consequência, né? A causa seria a pessoa fazer algum tipo de coisa que levasse a essa consequência de endividamento. O que você considera, e você pode falar para as pessoas, como fazer para não se endividar? Por que eu chego nesse ponto? Quais são os hábitos ruins que eu tenho, né, que podem me levar a chegar ao endividamento? Então, Rafa, bom dia. Primeiro é um prazer estar aqui com você, trazendo esse tema, assim, sou apaixonada em direito bancário e administração. O que eu falo sobre passos para não se endividar, né? O primeiro processo é que as pessoas não têm consciência de quanto elas ganham. Elas não têm a primeira consciência de quanto ela ganha. Elas costumam gastar muito mais. Pelo simples fato de não anotar, né? Não ter esse controle. Não ter um controle. Então, o primeiro passo é tenha controle de quanto você ganha e de quanto você gasta. Principalmente sobre as dívidas que eu falo que elas são dívidas invisíveis. Por quê? É um Uber. É uma dívida que é muito pequena, que a pessoa fala, não, é só R$20, é só R$10, é só R$5, mas que ao longo do mês ele vira R$1.500, né? Então, o primeiro passo para não se endividar é ter controle de quanto se ganha e quanto se gasta, inclusive com as dívidas que são invisíveis. Mas uma outra fase que eu falo que são os modelos mentais, né? Inclusive, o livro do T. Harv Eker fala sobre isso. Então, às vezes a pessoa vem do modelo familiar em que se gasta muito, e por hábito ela também acaba gastando muito. Às vezes ela gasta menos, é mais mão fechada, tem um pai, um familiar que é mais mão fechada. E de tanto conviver com isso, de ser mão fechada, ela acaba ficando muito mão aberta. Então, quando ela fica muito mão aberta, são modelos mentais. Então, também, essa parte de estar endividado, se endividar, trata muito do modelo mental. Né? Então, às vezes, é mais anotar o que se ganha e o que se gasta e mudar o que você entende como ganhar e gastar. Sim, sim. Então vamos lá, isso é feito para que você não entre em dívidas, mas essa não é a realidade da maioria de nós, né? Mais de 90% da população. 90% da população brasileira tem algum tipo de dívida. Então, saindo desse primeiro passo, me endividei. E agora, o que eu preciso fazer? Quais são os primeiros passos? Eu sei que eu estou endividado, não está dando para me pagar minhas contas. O que eu tenho que fazer a partir daí? Reconhecer que dívida como o que dá para fazer? O que a gente faz, a primeira parte dessa análise financeira, né? O que consiste essa análise? Eu preciso ver o que são as minhas dívidas hoje e de onde elas provêm. Então, se são dívidas que provêm de cartão de crédito, eu preciso saber qual que é o montante dessa dívida, se esse cartão caiu no rotativo, se eu estou pagando só o mínimo, se é um financiamento imobiliário, eu preciso saber qual que é o fator de correção, qual que é o meu saldo devedor. Esses dados eu consigo através do banco. Através do banco. Dá para solicitar através do banco, às vezes já vem até na própria fatura, mas principalmente ver o que eu falo que é uma planilha comum. Eu preciso saber quando essa dívida iniciou, quando eu não dei conta mais de pagar, qual que é o valor dela e qual que é a taxa de juros que está incidindo. Porque quando essa taxa de juros ela é muito alta, o nosso mecanismo, a nossa estratégia de pagamento vai ser diferente. Porque quanto mais tempo eu deixar essa dívida se alongar, mais ela vai crescer. Então, a primeira fase, estou endividado, perceber esse endividamento, eu preciso fazer um levantamento das dívidas.
Segunda fase, eu preciso fazer o levantamento do quanto eu estou ganhando. Estou ganhando tanto, estou ganhando 2.000, mas a minha dívida é R$1.500 por mês. Então, isso é muito alto, é um montante muito alto. E se você está, o que a gente fala, descobrindo um santo para cobrir o outro, o que é que eu estou deixando de pagar para pagar outra conta? Então, eu preciso ter consciência desse mecanismo. E terceiro, como eu vou me restabelecer. A gente fala que a gente tem clientes que eles vão se recuperar em 2 meses, eles vão se recuperar em 2 anos, mas eles podem levar 2 décadas. Sim, pela estrutura da dívida. Entendi. E assim, alguns clientes até que eu atendo que tem algum tipo de dívida, mas não que necessite de um especialista, né, nesse aspecto, como é o seu caso, eles têm muita dificuldade de conseguir esses dados. Fala assim, o banco não me passa, ou então, eu não sei disso, eu não sei daquilo. Então, como você falou, é obrigatório que o banco É obrigatório, isso é direito do consumidor e essa informação é obrigatório o banco te dar, tanto a respeito da taxa de juros, das tarifas que são impostas, quais são as tarifas, qual que é o valor de correção, qual que é o fator da taxa de juros. Essas informações são obrigatórias pelo banco. Se você não conseguir, pode ir direto na agência, pode solicitar isso com o gerente, tá? Porque hoje a gente tem muito canal de atendimento, né, via celular, mas alguns serviços têm que ser realizados na agência em caso de dificuldade. E pelo que você está falando, isso tem que ser feito, porque sem essa primeira análise não tem como você calcular. Eu não tenho como montar uma estratégia, né, de pagamento. Uma estratégia para poder pagar, que é ainda mais importante, porque, igual você falou, né, se o pagamento dessa dívida ela já acumula, já é uma proporção tão grande em relação ao que eu ganho, eu vou estar numa bola de neve, eu vou pagar uma e fazer outra, pagar uma e fazer outra. Isso. Então, realmente é muito importante. Então, para vocês aí recapitulando, primeiro a análise de qual que é essa dívida. O segundo, você vai fazer a estratégia para poder pagar, e dentro dessa estratégia vai esse controle, né, do que tipo de dívida que é, qual o tamanho, se cabe renegociação ou não, quanto tempo foi, né, como você falou, quanto mais tempo, mais juros tem, e aí a gente consegue resolver. Esses dois são os primeiros, vocês sabem que eu gosto de fazer as coisas muito objetivas, então os primeiros 2 pontos são esses. Como não entrar em dívida, e se eu entrei, o que eu preciso fazer? Então a Carol aqui foi muito solícita, muito objetiva e trouxe pra gente aí, sem ficar com delongas, para ficar enchendo o vídeo sem motivo nenhum, né? A gente que já está com problema de endividamento, a gente quer resolver as coisas. E agora eu tenho algumas perguntas, né? Que quando a gente anunciou que teria a presença da Carol aqui no Viva no Comando, né, na parte educacional, vocês mandaram, tá? E como eu disse também, fiquem livres aí para poder mandar depois que assistirem esse vídeo, mesmo que seja gravado, eu encaminho essas perguntas para a Carol e a gente responde para vocês, tá? Eu selecionei aqui 4 perguntas, mas a partir delas eu vou tentar fazer mais para poder Tranquilo. usar o seu tempo, o seu conhecimento. Vamos lá. Eu não vou citar os nomes aqui para preservar a intimidade das pessoas. Primeira, Carol, o que são juros abusivos e como lidar com eles? Aí colocou aqui sobre revisional. Você explica isso? Sim, certo. O que a gente considera como juros abusivos? Antigamente tinha um entendimento que os juros passados de 1% ao mês ele eram juros abusivos. Isso tem até pela lei da usura. Contanto, a maioria dos contratos, principalmente contratos bancários, eles não se submetem à lei da usura. Então, o que é um juros abusivo hoje? O que é essa lei de usura? A lei da usura é uma lei que submete à taxação dos juros. Então, qualquer contrato que esteja submetido à lei da usura, os juros não podem ser maior que 1%. É tipo um parâmetro. Isso, é tipo um parâmetro. E os bancários não se submetem, por exemplo, né, à lei da usura. Então, hoje nós temos entendimentos dos tribunais que o que é uma taxa de juros abusiva. Geralmente, ela é maior que a taxa de juros, a média da taxa de juros praticada pelo Banco Central, né? Ela é uma média maior. E ela é excessivamente onerosa ao consumidor. O que ela é excessivamente onerosa, Carol? Às vezes é uma prestação que é R$300, mas 150 é a prestação e os outros 150 são de juros e outros tipos de taxa. Então, ela é excessivamente onerosa ao consumidor. Então, nesses casos, né, são outros casos. A ação revisional ela vem para isso, para nós tentarmos balizar para que seja justo, né? E a ação revisional eu consigo fazer ela desde contratos de financiamento imobiliário, empréstimo bancário, contratos de prestação de serviço, porque a revisional vem para conter esses abusos, né? O que a gente chama de cláusulas leoninas.
Então, mesmo, por exemplo, nesse exemplo que você citou, se eu pago R$150 da dívida e 150 de juros, por mais que os juros estão dentro dessa lei da usura, mas tem esse outro lado subjetivo da proporção que está sendo oneroso para o cliente. O que tem o que seria realmente a proporção. Por que é tão oneroso? Porque a taxa de juros é muito alta, né? A prestação em cima, às vezes é juros, às vezes é seguro, às vezes tem outros aspectos que estão embutidos ali, mas ainda assim é muito oneroso ao consumidor. Então, a gente consegue trazer esse aspecto. Às vezes é uma taxa de juros que é muito alta, às vezes a taxa média praticada pelo Bacen era 1,84. Mas quando o contrato foi assinado, essa taxa de 1,84 era 2,75 no contrato. Então, o contrato, não é que o contrato seja ilícito, mas ele está abusivo. Então, a gente entra com a revisional e pede para atualizar o contrato. Essa análise do valor, né, do percentual de juros, ele é de acordo com a data que eu assinei o contrato ou ela pode ser, no caso, sendo revisionada a cada período? Não, aí ela é com a data média, né? Então, assim, a minha análise vai reportar ao período que eu assinei aquele contrato. Então, entendi. É a taxa média praticada naquele momento da assinatura do contrato. Aí vocês pegam essa análise, né? Não, a taxa, igual você falou, né? A taxa do Banco Central é X, só que aqui era X,5. Então, isso. Dá para mexer. Dá para mexer, isso. Entendi. E vale para qualquer coisa, que a gente falou, né? Vale para contratos variados. Contratos de financiamento imobiliário, financiamento de veículos, contratos, crédito, né? Crédito pessoal, cartão de crédito. O cartão de crédito, ele já cai porque o juros do cartão de crédito, ele modifica muito. Mas, principalmente, contratos que são de prestação de serviço, são contratos mais contínuos, em geral. Perfeito. A outra pergunta aqui, ela vai nessa linha também. É sobre superendividamento, que é o que você está acostumado a lidar. Infelizmente é. Infelizmente para os seus clientes, né? Porque resolve o problema. É uma pergunta bem objetiva. O que é superendividamento e também como lidar com ele? Bacana, muito bacana. O superendividamento, ele está regulado pelo artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor. Ele dispõe a respeito de dívidas exorbitantes, que elas, para serem pagas, elas prejudicam o mínimo existencial. Então, elas superam 30% da renda daquele consumidor. Então, ele não consegue mais viver com dignidade, porque o dinheiro dele, o que ele tem, está sendo usado só para pagar a conta. Então, a lei de superendividamento vem porque eu chamo os meus credores para negociar. Para que as pessoas entendam, é o que eu chamo de a recuperação judicial da pessoa física. Eu chamo os meus credores, apresento as minhas contas e monto um plano de pagamento que tem um prazo de 60 meses, né? Então, são contas que às vezes estão atrasadas, mas tem 36 meses, eu tenho um prazo menor de pagamento e eu não estou conseguindo pagar por causa do montante. Então, quando eu pego o meu financiamento imobiliário, o financiamento do meu imóvel, as minhas dívidas de cartão de crédito, eles estão excedendo o meu valor mínimo para viver com dignidade. Então, faça uma renegociação, só que de forma jurídica. Para trazer esse máximo dentro de um aceitável. Isso. Estou falando que é meio que 30%. Isso, é 30%. Né? O que a gente entende hoje? O que são os entendimentos? O máximo da renda que pode ser comprometida para fins de pagamento de dívidas seriam os 30%. Que, se a gente for considerar os aspectos econômicos, os aspectos sociais, os 70% do salário, eles são para você viver com um pouco de dignidade, né? A gente sabe que o pessoal dá uma rebolada para conseguir manter o orçamento, mas que a limitação de 30% seriam para fins de pagamento de dívida. E muitas vezes, essas dívidas superam, às vezes excedem 50% do valor da renda, às vezes 80% do valor da renda. Então, eu estou tirando a dignidade daquela pessoa para ela conseguir pagar as contas. E isso vai virando a bola de neve, porque ela, né? E para a gente prevenir isso, para prevenir essa situação de tirar a dignidade para pagar conta, vem a lei do superendividamento. Então, eu reúno para quem eu estou devendo, vou reunir essas pessoas, vou falar, olha, minha situação financeira é essa, tudo isso é juridicamente, minha situação financeira é essa, e eu quero sentar com vocês para negociar. E vem para a audiência de conciliação e mediação para fazer essa negociação e desenvolver um plano de pagamento no prazo de 60 meses. Que respeite esse mínimo, né? Isso. Então, assim, para a pessoa que está assistindo,
se ela acha que ela se encaixa nesse superendividamento, para ela fazer uma conta básica, seria esses 30%. Seria esses 30%. Ela pega todas essas contas que ela tem, contas totais, né, o orçamento que ela tem, já parte pelo nosso primeiro ponto lá, né, que é ter o controle do que eu ganho, do que eu gasto. E aí, essas dívidas têm que estar dentro de 30% desse valor. Isso. Se tiver a mais, eu posso me considerar super endividado. Aí eu procuro um especialista, procuro a Carol, para que ela possa fazer todo esse recurso jurídico para a gente. Porque é justamente isso. É o que eu falo sempre para os clientes da gente. Eu não posso deixar de comer para pagar a conta. Eu não posso deixar de residir para pagar a conta. Eu não posso perder o meu imóvel. Às vezes é um imóvel, às vezes é um veículo para pagar a conta. Eu tenho que conciliar. Então, a medida do superendividamento, ela é para isso. É para conciliar, é para chamar para quem você está devendo e falar, olha, eu quero te pagar. Eu não quero te dar calote, eu quero te pagar, mas eu quero te pagar e continuar a viver. Então, para ter essa dignidade, né? Eu quero preservar a minha dignidade. Isso, condições mínimas. E então, assim, a pessoa que isso é comum no Brasil, né? A pessoa deixar a dívida lá e a coisa estourar. Né? E isso, então, não é aconselhável. Não é aconselhável. Por quê? O ideal é você correr atrás de resolver o mais rápido possível. O mais rápido possível. Porque quanto mais você posterga, vai incidindo juros. Então, aquela dívida vai crescer. Então, às vezes, ela é uma dívida que você estava programando para tentar quitá-la com 2.000, mas como você deixou correr juros e o prazo foi alongando, e vem multa, vem outras, então, ela subiu. Então, não é viável, né? Algumas pessoas pendem para esse lado, né? Eu vou tentar, vão esquecer da dívida. Só que enquanto elas estão esquecendo, tem outras dívidas, hein? E isso vai virando um montante que a gente chama a bola de neve. Inclusive, tem até a terceira pergunta que a gente já pegou o gancho já, que é se existe prescrição de dívida. Porque muita gente, né, eu falo porque experiência pessoal, na minha família eu já tive, meus pais já passaram por isso. E assim, pelo que eu me lembro, eu era pequeno, eles falavam que sujava o nome e depois de um determinado tempo limpava o nome e a dívida era caducada. Eu não sei se isso funciona hoje mais. É o que a gente chama de prescrição e decadência, né? Algumas dívidas eu não posso falar assim, dívidas específicas, porque cada caso é um caso. Mas em geral, a gente tem o prazo para cobrar, pleitear a dívida em juízo. Então, o que é pleitear? Eu tenho um prazo para colocar o seu nome numa restrição de crédito, né? O que a gente chama de sujar o nome. Eu tenho esse prazo para ir em juízo e cobrar esse valor, né? Que é fazer uma ação de execução ou uma ação de cobrança em cima desse valor. Mas esse prazo, ele tem um tempo mínimo, né? Que é o que a gente fala, algumas dívidas 24, algumas dívidas 36 meses, né? 2 anos, 3 meses. 2 anos e 3 anos para fazer esse valor. Então, eu tenho para cobrar. A partir do momento que eu não cobrei, eu posso manter aquele nome restrito por mais 2 ou 3 anos, né? Total de 5 anos. Mas passado esses 5 anos, eu não tenho mais o direito. Caducou o meu direito. Eu não posso nem pleitear e nem manter o seu nome restrito pelaquela dívida. Então, assim, não é que a pessoa, que o credor, no caso, ele não me cobrou. Ele me cobrou, só que eu não paguei ele dentro daquele prazo Isso. lá. E aí passou esse prazo, ele não já tem perde o direito de continuar cobrando. E de continuar te restringindo, né? É isso que seria. Tanto você falou que tem o prazo de prescrição e o prazo de decadência. Isso. Qual seria essa diferença? A prescrição é quando eu ainda posso cobrar. Né? Então, eu tenho esses 2 anos. Isso até 3 Os 2, dependendo da dívida, 2 anos, dependendo da dívida, 3 anos, né? Porque depende do título que nós estamos falando. Mas, em geral, meu período é de 5, então eu posso cobrar, eu tenho 2 anos aqui para te cobrar. Mas eu posso te deixar, não cobrei nesses 2 anos, você não me pagou. O que eu podia fazer era sujar o seu nome, coloquei seu nome no Serasa, e eu mantive esse nome e te cobrando e tentando campanhas por 2 anos. Passado esses 2 anos, eu não consigo mais efetuar cobranças direto. Mas eu ainda não perdi o meu direito. Né? Mas em 5 anos passou e eu não tomei nenhuma medida, essa dívida vai sumir. Entendi. Essa dívida vai sumir. É muito relevante isso, porque a gente tem essa cultura de que você não precisa lidar, né, com a dívida, simplesmente deixa ela. Ou pessoas que se afundam nas dívidas, não querem deixar e deixam de viver para poder pagar. Né, e também não conhecem que existem esses recursos. E a última pergunta, para a gente já ir para o encerramento. Deixa eu abrir aqui.
Se eu preciso de um especialista para ajudar a lidar com as dívidas, dá para ver que sim, né? Sim, é notório que sim. Por quê? As técnicas de negociação, elas variam de banco para banco. Então, às vezes, nós vamos mandar uma notificação extrajudicial, vamos ser respondidos, vamos conseguir negociar. Eu sempre falo que tentar negociar com o banco, seja pela central, sozinho, né? Você entrar numa floresta descalço. Você nunca sabe no que você pode pisar. Ah, entendi. Não existe um padrão. Não existe um padrão. Não existe um padrão de negociação. Então, cada banco tem sua própria política de negociação. Então, quando se desenvolve uma estratégia para esse cliente, essa é a tendência. Nós procurarmos a melhor estratégia para aquele credor. Então, é política. Alguns bancos não entram com ação de execução. Eles simplesmente esperam. Né? Então, às vezes, quando a dívida chega num valor determinado, eles vão notificar e vão fazer execução. Mas, às vezes, o valor da dívida é ínfimo para o patrimônio do banco. A gente costuma falar, o banco nunca perde, mas algumas vezes nem compensa para o banco. Né? Então, ele acaba deixando. Vai passar. É mais oneroso cobrar do que deixar. Isso, então, em alguns casos. Mas isso é uma estratégia e ela varia muito. Aí, quando você procura um especialista na sua área, nessa área financeira, para fazer essa movimentação, ver o que eu tenho de dívida, ver o que eu tenho de valores. Às vezes, ele pode negociar, eu falo que tem as médias de negociação, que é a dação em pagamento. Ele tem um imóvel e ele quer dar esse imóvel em pagamento para sanar um pouco dessa dívida. E o especialista financeiro vem para essa parte. E na parte bancária em si, essa negociação diretamente com o banco. É fazer essa ponte, esse aporte. Às vezes vai precisar de ação, outras vezes não precisa da ação. A gente consegue fazer outros tipos de acordo com o banco. Eu falo que para empréstimos muito longos, por exemplo, né? Porque a lei de superendividamento, ela me restringe a 60 meses. Mas a gente sabe que tem empréstimos de 72 meses, né? 96 meses a mais. Então, eles não entrariam, mas a gente tem como negociar esses valores. Então, o especialista é para você não caminhar sozinho. É um guia. É um guia para você não ficar desguarnecido. Tanto que a gente fala assim, mas eu já estou super endividado, como é que eu vou pagar um especialista? O especialista vai te fazer pagar menos. Sim, sim. O gasto que você vai ter com o especialista vai te compensar. Vai te compensar, geralmente, né? E o seu serviço, assim, não precisa te falar de valores, obviamente, porque cada caso é um caso. Mas a pessoa te procura e o seu serviço é auxiliar na coleta desses dados, da análise de tudo. Na análise da documentação, análise de crédito e a recuperação, que a gente fala dessa recuperação de crédito no mercado, né? E o meu serviço é justamente ver as melhores estratégias dentro do âmbito jurídico, como extrajudicial também, para fazer esse levantamento e buscar as melhores formas de negociação. Extrajudicial, para explicar para o pessoal, é antes de entrar na justiça. Antes de entrar na justiça. Então, a gente tenta o acordo com o banco. Acordo, seja com o banco, seja com o prestador, a gente vai fazer esse acordo antes, né? Antes de judicializar. Ótimo. Então, cara, eu quero te agradecer. É curto, né? Mas é bem objetivo, como eu disse. Para quem ficar com mais dúvidas aí, é só enviar que eu encaminho para a Carol. Te agradecer mais uma vez. Eu que agradeço. De poder ter você aqui no nosso canal. Tirando essas dúvidas, né? Apesar de ter especialização, né, em finanças, muitas dessas coisas eu não sabia, estou aprendendo muito com a Carol. É uma amizade nova para mim, junto do Gleison. Para quem não sabe, né, só spoiler. Nosso filmmaker, que é meu esposo. Companheiro do Gleison. Então, para mim, é uma grande honra poder. Eu que agradeço. Então, pessoal, fica à vontade para seguir nas redes sociais, Instagram. É Caroline Super Diferente, com Ribeiro M. Eu vou pedir para o Rafa colocar na legenda do vídeo. Que a gente está lá para ajudar. Eu falo muito para as pessoas, né? A gente não aprendeu a lidar com dinheiro na escola. Sim. E quando você vai lidar com dinheiro, você descobre que um detentor do dinheiro, às vezes, ele é muito bravo. E a gente precisa ter esse controle. Então, a principal é ajudar. Mas é isso. Obrigado para você que acompanhou esse vídeo. Deixe seu curtir aí, seu comentário. Encaminha para outras pessoas para que elas possam aprender assim como eu aprendi, como você aprendeu com a Carol. Segue ela nas redes sociais, está aqui na legenda, como ela disse. Tá? Para que você possa seguir aí sem dívidas e com mais paz, com mais tranquilidade e conseguindo dormir a noite toda. Então é isso, mais uma vez muito obrigado e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau, obrigada.